passar? Bom, a primeira diferença entre as abelhas menípnas e a trigônas são o quê? São o tamanho. Isso mesmo. As menípnas hoje em dia são uma das abelhas maiores hoje em dia. Só para vocês terem uma ideia, a abelha uruçu é a maior abelha sem ferrão que existe entre os grupos que produzem mel e que são em grupos, não igual às outras, as oxinitrigonas, que são abelhas separadas, são abelhas únicas. É uma abelha em cada tribo. Então, como o besouro mangangá. O besouro mangangá, para quem não sabe, é a maior abelha do mundo. Uma das maiores abelhas do mundo. E ela é do grupo da oxinitrigona, porque é a abelha solitária. Ela vive sozinha. Já as menípnas não. As menípnas são de grande porte. A maioria das menípnas são de grande porte. E elas são em grupos. Tem muitas e muitas operárias. E a outra diferença aqui. As menípnas têm um tamanho absurdo. E as trigonas não têm esse tamanho. Ah, Jackson, mas existem abelhas trigonas que têm praticamente o mesmo tamanho de abelhas menípnas. Sim, mas ao contrário das abelhas menípnas, as abelhas menípnas vão em maiores distâncias e elas procuram as flores maiores. Já as trigonas, outra diferença, é a segunda diferença de hoje. As menípnas só vão atrás de flores grandes, as trigonas não vão. As trigonas vão em ambas as dois tipos de flores. Por quê? É um balanceamento que está na natureza. Tanto as menípnas como as trigonas são importantes para a natureza. Então, se a menípna não pega da flor grande, quem que vai pegar da flor pequena? Vai ser as trigonas. Porque já que as menípnas não pegam da flor pequena, já tem as trigonas ali para estar pegando. E tanto pega tanto nas flores pequenas como nas grandes. Não vão pegar assim separado uma da outra. Porque já imaginou aí, se existisse só flores pequenas e existissem as menípnas, elas não iam pegar os néctar das flores pequenas. Por quê? Porque elas não alcançam lá do núcleo da flor, o canto que produz o néctar e o que produz o pólen. Então é isso que existe. Então tem que existir as trigonas para estar pegando nas flores minúsculas e tem que estar existindo as menípnas, porque elas fazem o voo maior para em busca de néctar, ok? Amigão, se eu virar o celular assim em pé, não vai dar certo não para estar colocando lá no YouTube, beleza? Porque fica aquelas telas escuras no meio, então isso atrapalha muito o vídeo, beleza? Mas as próximas lives aí não vai estar indo lá pro canal, eu vou estar deixando em pé mesmo no celular para me ler melhor o comentário e ficar melhor aí para vocês, ok? E outra diferença aí, Jackson, me diga uma coisa, as menípnas produzem um própolis puro? Não, as menípnas não produzem, mas as trigonas produzem? Produzem sim. Todas as espécies de abelhas trigonas, maiorias, produzem o própolis puro. Mas quais são essas abelhas? A jataí, a miringuaçu, também temos a tubuna, se eu não me engano, a tubuna produz também o própolis puro. E existem várias outras abelhas. A marmelada também produz o própolis puro, uma das abelhas que produz o própolis mais puro. Mas a que produz o própolis mais puro é a abelha jataí, devido a ela não misturar nem barro e nada com o própolis, só resina de plantas. Então já tem essa diferença entre as menípnas e as trigonas, porque as menípnas não têm o própolis puro. Para quem não sabe, as menípnas todas misturam o barro com o própolis. É questão da jandaíra, questão da mandaçaia, a uruçu, a boca de renta. Todas essas abelhas colocam barro no própolis. Para quê? Para que venham fortalecer a sua defesa contra invasores. Porque existe as trigonas, por exemplo. As trigonas sofrem muitos invasores assim, de bichos. Ela leva muitos ataques porque ela não tem um própolis com barro. Porque o própolis com barro empata muito de outros bichos entrarem, como mosca soldado e forídeo. Mas forídeo entra de qualquer jeito, então não tem pra que não. Se você tiver algum mel estourado, alguma coisa no caixão, vai dar problema mesmo. Júnior, seja bem-vindo à live. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo. Sejam todos bem-vindos que está na live, que eu não respondi aí, ok? Mas vamos estar voltando para o assunto. Deixa eu olhar aqui quantos minutos que tá. Eu vou deixar com 15 minutos essa live, galera, para não ficar muito estendido para vocês. Eu vou estar explicando 5 fatores diferenciais entre as abelhas menípnas e as abelhas trigonas. Ok? E agora, vamos estar falando aqui agora de novo, né? Porque o própolis não é puro. Devido às menípnas serem muito frágeis a forídeos e a outros tipos de bichos que podem estar atacando, ela desenvolveu uma defesa muito forte contra essas abelhas. Qual? Existem elas que colocam barro com o própolis, como eu falei para vocês, como a uruçu, mandaçaí e jandaíra. Essas abelhas são muito difíceis de bichos como forídeos e abelhas como mosca soldado entrarem pelas frechas do caixão, porque ela tem o barro com o própolis. Já as abelhas trigonas não, é o própolis puro
e elas invadem ali, ok? Elas invadem. Opa, amigão, pode dar sim a dica aí, ó. Aceito muito bem isso. Tá esquecendo de alguma coisa aí é porque tá falhando a memória aí, viu? Mas pode dar uma dica aí, amigão. Mas lembrando, as menípnas são muito frágeis aos forídeos quando tem coisas estouradas dentro. As trigunas não, as trigunas são de boa, mais de boa, mas as menípnas não. As menípnas são muito frágeis a forídeos. Tanto a urussu como a abelha borá é muito sensível a forídeo. Se estoura qualquer coisinha lá dentro, o forídeo entra, faz a postura. Se você fizer as recomendações adequadas, eu acho que eu já expliquei aqui em algumas lives aqui no Instagram mesmo, eu já expliquei. Se você quiser dar uma passadinha mais embaixo aí e ver como é que tá as lives aí mais anteriores, eu acho que eu falei como evitar o forídeo e como combater. Pera aí, amigão. Para mim capturar uma manda-saia... Pera aí, amigão. Para mim capturar uma manda-saia de uma dica. Ah, amigão, não entendi. Para você capturar uma manda-saia, você tem que ter atrativo misto. Porque é muito fácil de capturar e armar em árvores grossas e monitorar o mês de enxameação. Se você não monitorar o mês de enxameação, você não vai capturar a abelha sem ferrão de jeito nenhum. E se estiver chovendo, meu amigo, menos ainda você vai capturar a abelha sem ferrão. Por quê? Você coloca o atrativo num dia, chove no outro. Você perdeu aquele atrativo, porque você tem que estar passando em 15 dias se não tiver chuva. Se tiver chuva, você tem que passar em semana, porque cada vez que vai chovendo mais, a chuva vai estar tirando o atrativo da isca. Isso vai estar perdendo muito a distribuição de atrativo que tem na sua isca. Ok, amigão? Não sei se caprichei mais na pergunta para me entender, beleza? E outra coisa também. Espera aí, já mandou aqui. Qual a abelha que você gosta mais? Bom, amigão, a abelha que eu gosto mais é a abelha mirim-guaçu. Hoje eu crio muitos mirins-guaçus aqui, eu amo esse tipo de abelha. Carlos, seja bem-vindo à live. Ô, galera, tem muita gente nessa live de hoje, viu? Glória a Deus, viu? Carlos, seja bem-vindo à live. Muito obrigado, galera, por estar apoiando aqui a live, viu? Muito obrigado mesmo. E o Instagram hoje está com 561 inscritos, está aumentando demais. Agradeço demais a vocês, viu? Muito obrigado para todos vocês aí, viu? Show. Pronto, amigão. Vão deixando as perguntas aí, que eu vou estar separando um momentinho aí da live para mim estar respondendo todos vocês que mandam suas dúvidas, ok? Porque esse vídeo vai para o YouTube e eu quero que ele não fique muito comprido para não dar trabalho de editar, porque o celular que eu tenho aqui, o bicho é ruim, viu? O bicho é ruim para estar editando. Jefferson, seja bem-vindo à live. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo também. Boa noite. Bom, galera, agora eu vou estar explicando o terceiro, eu acho que é o terceiro ponto, né? O terceiro ponto da diferença entre as menípnas e as trigonas. Qual é esse ponto? Bom, é o total de operários. Ah, Jackson, mas a jandaíra e a urussu não tem muitos e muitos tamanhos mais do que as trigonas? Sim, mas por outro lado, elas não têm muitas operárias igual as trigonas. Só para vocês terem uma ideia, a arapuá e a abelha tubuna são uma das abelhas que tem mais operárias entre hoje nas abelhas sem ferrão. E elas são trigonas. E as menípnas são de grande porte, são maior que elas, de 2 a 3 vezes mais. Então, você já pode imaginar aí. A jandaíra hoje tem média de 2.000 a 3.500 operárias. Uma mirim pequena, tem média de 3.500 a 4.000 operários. Só para vocês terem ideia. A Irapuã, galera, ela tem em média de 120.000 a 150.000 operários de campo. E é uma abelha trigona. E a urussu hoje em média tem de 1.500 a 2.000 operários. Só para vocês terem imaginação, elas podem ter muito mais tamanho do que as abelhas sem ferrão, as abelhas trigonas. Só que as abelhas trigonas vão ter muito mais operários do que elas. Já vi aqui casos de arapuã ser maior do que uma abelha apis mellifera, galera. Isso é muito raro. A abelha irapuã ser maior do que a abelha apis. Só que não vão se enganar, galera. Só porque ela é abelha sem ferrão, vocês não vão lá e mexer ela com qualquer roupa que vocês tiverem, não, viu? Não vou inventar de mexer nela não, porque vocês vão se dar mal. Mas por quê? E ela na abelha sem ferrão, ela não ferrou, o que ela vai fazer? Pô, galera, ela vai te morder, vai arrancar todos os seus cabelos. Porque a abelha irapuã é a abelha mais agressiva hoje em dia das abelhas sem ferrão. Você já teve casos aqui de gente mexer com roupa de mel de apis mellifera e as abelhas irapuã rasgar toda a tela da roupa e entrar para dentro. Então a abelha irapuã é muito perigosa hoje em dia.
Bom, amigão, Carlos, eu vou estar respondendo já para vocês. Deixa eu ver aqui quantos minutos tá 12 minutos. Já vou estar respondendo para vocês. Vou estar só terminando aqui o assunto entre a diferença das menípnas e as trigonas. Bom, a terceira parte agora que eu falei para vocês foi o tamanho, o total de operários. As menípnas têm menos operários do que as trigonas e as trigonas têm mais operários do que as abelhas menípnas. Ok? Mas agora vamos estar entrando no quarto assunto. Qual é a diferença entre você estar colocando uma trigona numa caixa de menípna e a menípna na caixa de trigona? Eu já fiz isso. Vou estar explicando para vocês a diferença entre isso. Bom, cada abelha sem ferrão tem seu tamanho de caixa associado, né? As abelhas menípnas hoje têm seu tamanho de caixa interno. Preste atenção. Vão colocar qualquer tipo de caixa não. As abelhas menípnas hoje têm um diâmetro aí de 16 centímetros de largura assim, ó. Aqui é um quadrado ele interno, 16 por 16. Ok? Então, as trigonas hoje em dia, a média é de 12 por 12, 14 por 14. Essas são as médias das abelhas trigonas. Já as abelhas menípnas não, precisam de caixas muito grandes. E se for abelha borá, tem que ser maior ainda, porque a abelha borá é uma abelha que, se tiver em oco pequeno, é risco dela morrer devido a ter muitas operárias. Então, vocês têm que prestar atenção no tipo de caixa que você coloca, tanto as menípnas como as abelhas trigonas. Eu já fiz esse erro. Minha Jandaíra, eu acabei de mudar ela para a caixa adequada. Ela era uma caixa de Miringuaçu e ela não estava se adaptando bem. Então, eu acabei mudando ela para uma caixa 16 por 16. E ela está se adaptando bem. Então, é uma coisa muito certa que eu fiz. E é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. A diferença de caixas entre as menípnas e a trigona. Vão colocar trigonas dentro de caixa de menípnas não. E nem menípnas dentro de caixa de trigona não. Porque as trigonas são adaptadas em ocos pequenos. Ok? E agora vamos estar entrando na quinta parte. Né? Vamos estar falando de diferença. Jácio, mas qual é a melhor tribo dessas daí? Bom, a diferença entre essas duas tribos não são... Nenhuma é melhor do que a outra. Todas são essenciais. Tanto as menípnas como as trigonas. Já mas você falou tanto tempo aí nas trigonas e não disse quais são esses tipos de abelha? Bom, eu falei, né? A tubuna, a irapuã, a jataí, a miringuaçu, que é a jati, que muitos aqui no Nordeste hoje conhecem, a abelha jati. Então, vocês têm que estar prestando atenção. Porque você coloca uma menípna, coloca num canto que não tem quase nem flor por perto, a 5 km de distância da flor, e ela não vai estar trabalhando ali, galera. Ela vai estar procurando as flores que tem por perto. Se tiver flor de veneno, é arriscado ela pegar daquela flor, porque não tem alimento por perto para ela. Já a trigona não. Se a trigona tiver alguma florzinha bem miudinha mesmo, ela vai conseguir pegar ali naquela flor. Então a diferença é muito grande a menípna entre a pequena. Porque já imaginou, eu vou repetir de novo. Já imaginou se existisse só flores miúdas hoje em dia e existissem menípnas? As menípnas iam sofrer muito, porque as menípnas, galera, elas só procuram flores grandes, porque as pequenas elas não conseguem retirar o pólen e nem o néctar. Então isso é muito complicado para a abelha menípna. Já a trigona não. Tanto pega na flor grande como na flor pequena. Então é um balanceamento da natureza aí para todos vocês conhecerem todos os benefícios das abelhas menípnas e trigonas. Mas já, qual é que dá mais renda? As abelhas menípnas. Mas já você me falou porque as menípnas têm menos operárias, corre risco de pegar menos floridas, mas por que elas dão mais renda? Bom, elas dão mais renda porque elas produzem mais próprios do que as abelhas do grupo das trigonas. Só para vocês terem ideia, uma mandaçaí hoje produz em cerca só uma caixa. Se você fizer até cada pedrinha lá para produzir o própolis, você vai produzir cerca de 600 gramas. Já você fazendo uma mirim, fazendo uma jataí, você vai produzir cerca de 300 a 400 gramas. Então a diferença é muito grande. Então as menípnas podem estar sim produzindo mais coisas do que as abelhas trigonas. E sim, ela pode estar produzindo mais mel do que as abelhas trigonas. Mas lembrando, ambas duas são importantes para a natureza. Ok? Então esses foram os 5 diferenciais que tem cada